Alô? Alô? Alguém aí? Gente, eu tô com medo. Alô? Oi? Oi, Joaquim, é você? Sim, sou eu. Você tá bem? Sim, eu tô bem. Mas acabou a luz, Joaquim. Eu sei que acabou a luz, dá pra ver. Ou melhor, não dá pra ver nada aqui. Tá todo mundo bem? Ah, devem estar sim. Ainda bem que acabou a luz enquanto tava todo mundo dormindo, né? O que você tá fazendo acordado agora, Joaquim? Tava vendo o site de sacanagem não, né? Lógico que não. Pelo amor de Deus, eu tava trabalhando até tarde no laboratório porque você limitou minhas horas no telescópio. Ô, Joaquim, falando assim, até parece que eu sou um grande vilão, mas você sabe que eu tenho que priorizar as minhas necessidades no observatório. Que necessidades? O senhor nem pesquisa nada relacionado às estrelas. Você é um biólogo. Ô, Joaquim, eu não posso mais falar nada sobre minha pesquisa, mas é imperativo que eu fique no observatório das 8 da manhã até as 8 da noite. Vou tentar resolver logo esse curto-circuito aqui para poder voltar para a pesquisa. Muito bem, Joaquim. Você já tentou ligar o interruptor? Eu tô tentando achar ele aqui, mano. Nesse escuro não dá pra ver nada. Inclusive minha lanterna sumiu. Ô, Joaquim, mas essa falta de preparo é por isso que você não pode ficar no observatório antes das 8 horas da noite. Você é muito atrapalhado, você me atrasa tudo. Ninguém nem sabe o que você faz lá. Nem vai saber. Ai, meu Deus, eu tô cego. Tobias, é você? Tobias? Ai, eu tô cego. Não, Tobias, você não tá cego, não. A gente que acabou a luz. Calma, Joaquim. Ele pode estar cego independentemente da falta de luz. Tô profundamente cego. Ai, deixa eu tentar consertar esse troço aqui logo. Estranho. Tudo que eu tô fazendo não tá dando resultado nenhum. Pera aí. Ô, Fernando. Diga. Você pagou a conta de luz do laboratório? Como assim? A conta de luz, aquela conta que vem todos os meses, o que permite que nós tenhamos eletricidade aqui dentro. Então, eu descobri que dá para ir empurrando essas contas com a barriga, né? Aí quando acumular umas 10, 11 assim, dá para dar uma negociada mais barata na dívida. Então, eu estava usando essa técnica. É por isso que está sem luz, seu idiota! Lógico que não. A companhia elétrica tem entrado em contato antes de cortar a energia. Não é possível uma coisa dessa. Você estava de férias no mês passado. Você olhou seus e-mails? Não, eu estava de férias. Ai, meu Deus. Eu vou ligar para lá para tentar resolver isso. Faz isso não, Joaquim. Eles vão cobrar um dinheirão, mano. A gente tem que ir lá no Serasa depois renegociar esse troço. Pera, você tem feito isso com as outras contas do laboratório? Todas as contas. Eu sou um gênio econômico, Joaquim. É por isso que a gente estava tendo lucro esses meses todos, a gente não estava pagando conta nenhuma. O PIB mundial será meu. Fala galera, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo no canal. E gente, hoje eu vou falar para vocês de uma das minhas últimas leituras que eu gostei demais e inclusive é uma das obras do mestre Isaac Asimov. Eu tô falando de nada mais nada menos de O Cair da Noite. Esse aqui é um conto. Dá pra ver que ele é muito fininho e ele é bem curtinho, você lê tipo realmente, sei lá, 1 hora você lê esse conto. Mas tem tanta coisa bacana pra gente falar sobre ele que eu não podia deixar de fazer um vídeo dedicado exclusivamente pra esse cara. Primeiro de tudo eu quero falar dessa edição. Isso aqui é raríssimo. É muito difícil de encontrar para comprar isso daqui. A editora que publicou esse livro aqui é a Arte e Letra. Eu nem sei se eles estão em circulação ainda, mas as detentoras do direito do Asimov, hoje em dia aqui no Brasil, é a editora Aleph. E a Aleph ainda não publicou isso aqui em lugar nenhum. Então, realmente, se vocês um dia encontrarem isso aqui vendendo por um preço acessível, vale a pena a compra. Mas esse cara é bem tranquilo de ser encontrado nos leitores digitais, como o Kindle. Então, não tem desculpa para não ler.
primeiro falar brevemente aqui do Asimov, né, para quem não conhece, mas eu falei um pouquinho dele no meu vídeo de fundação, vou deixar o card aqui em cima para vocês. Mas bem, Asimov é um dos maiores nomes da ficção científica de todos os tempos, não tem como falar de ficção científica e ele não ser um dos nomes citados. Ele produziu muita coisa de ficção científica. Ele é o mais aclamado pela obra Fundação, que acabou gerando para ele um prêmio incrível, né? Que a sua obra Fundação disputou junto com O Senhor dos Anéis de Tolkien para ganhar o prêmio de melhor obra de ficção de todos os tempos e ganhou. Então, realmente, o Asimov é incrível. E além dos seus livros, ele produziu diversos contos, sendo O Carro da Noite o seu conto mais aclamado de todos os tempos. Então, é sobre isso que a gente vai falar hoje. Bem, essa história aqui, ó, você passa um planeta chamado Lagash. E nesse planeta, diferente do nosso, ele pertence a um sistema com vários sóis. E o que isso implica na vida dos habitantes de Lagash que difere da gente? Lá sempre tem um sol no céu, independentemente da hora do dia. Então, é uma população que não está habituada ao conceito de noite. Consequentemente, morre de medo da escuridão. O que já traz um conceito muito interessante para essa história, não é mesmo? Lá, nesse planeta, existe uma religião chamada Religião das Estrelas, alguma coisa assim, no qual os seus membros, ou melhor falando, seus cultistas, eles pregam que em determinado momento vai chegar uma grande escuridão no qual aparecerão estrelas nos céus, que são pontos brilhantes, no qual vai deixar todo mundo louco. Em contrapartida, nós temos um personagem chamado Atom. Atom, ele é um cientista, um astrônomo, para ser mais preciso. E ele começou a estudar o movimento dos sóis e dos planetas. E ele acabou descobrindo que realmente poderia ter um eclipse chegando. E esse eclipse acabaria ocorrendo numa escuridão momentânea do planeta. Então, ele, interessado com isso, acabou até pedindo ajuda para os membros dessa religião para ceder os documentos que eles tinham para o Atom usar eles aliado à sua base científica. E, surpreendentemente, o Atom, unindo os conhecimentos da religião, acabou conseguindo predizer ali que o eclipse realmente estaria vindo, o que acabou gerando até, de certa forma, intriga com os membros desse culto. E o porquê esse conflito acabou se dando é uma das coisas mais geniais que eu acho que tem nesse livro. Um conceito de que quando você se prova um texto religioso, você não precisa mais de fé para acreditar nele. Então os membros do culto acabaram ficando até, de certa forma, alarmados com isso. Porque as pessoas não precisam mais de religião, é tudo ciência. Mas, felizmente, pro lado do pessoal do culto, a população deu zero bola pro Atom e os seus cientistas, falando que isso era doideira, que isso não ia acontecer nunca, que o Atom tava maluco. Mas mesmo assim, o Atom continuou seus experimentos científicos e conseguiu unir diversas pessoas num bunker no qual elas estariam protegidas a esse eclipse. E você pode estar aí se pensando em casa, porra, se proteger do eclipse? Como assim? Isso vai ficar de noite, depois vira de dia. Tranquilo. Mas não. Inclusive, um dos personagens mais interessantes do livro chama Sharing, ele é um psicólogo. E grande parte do embasamento das suas pesquisas científicas se dão ao comportamento humano exposto a essa escuridão. Ele fez diversos testes, inclusive que nem a gente tem as nossas casas dos horrores aqui, aquelas casas que a gente paga uma entradinha e lá dentro é tudo escuro, tudo assustador, tem um monte de gente tentando assustar a gente. Nesse planeta, eles têm isso só que com algumas minas, no qual você entra num carrinho, passa o percurso todo no escuro e sai do outro lado. E as pessoas saíram extremamente alteradas, morrendo de medo, com ataques de pânico, a sensação de claustrofobia extrema. E isso começou a preocupar muito esse psicólogo e todos os cientistas. Então por isso foi criado esse bunker. Outro motivo pelo qual o bunker foi criado foi porque, além das pessoas ficarem extremamente alarmadas, alguns estudos arqueológicos conseguiram identificar civilizações antigas que tiveram seu fim basicamente no mesmo período que esse eclipse deveria ter ocorrido no tempo delas. Então a gente tem essas mega civilizações que foram completamente obliteradas por causa do eclipse. E muito se dá porque, no meio da escuridão total, as pessoas ficavam desesperadas por fonte de luz. E o que é a fonte de luz mais primitiva que se existe? O fogo. Então as pessoas acabavam ateando fogo nas cidades, ateando fogo nos carros, nas esteiras,
em tudo e criavam incêndios descontrolados que acabavam destruindo toda a sociedade como eles conheciam, criando sim um novo ciclo de sociedade, começando praticamente do zero de novo. E agora a gente entra no personagem principal da história. O personagem principal dessa história é um jornalista. Esse jornalista se chama Fameron. E ele tá indo lá cobrir essa história do observatório, realmente completamente descrente. O cara não acredita no eclipse, tá literalmente cagando e andando, tá indo lá por tabela, inclusive ele já tinha escrito artigos sobre essa pesquisa, no qual colocava o pessoal do observatório ali como uns bobos, uns idiotas, mas à medida que ele vai ficando lá, à medida que ele vai conversando com os pesquisadores, e à medida que ele vai vendo o céu ficando mais escuro, e o último sol que estava no céu começando a ficar aquelas marcas de eclipse, tipo, sendo comidinho aos poucos, assim, e ele começa a se desesperar. E ele começa a entender também o potencial de destruição e o momento histórico que ele está vivendo. Mas depois de tudo isso comprovado, o eclipse tá vindo, o embasamento lá dos religiosos ajudou pra caramba, a gente sabe que as civilizações antigas acabaram por causa do eclipse e a falta de luz. Por que diabos nos textos religiosos diz que as pessoas vão ficar loucas com as estrelas? E aí que surge um grande estalo na cabeça deles. E se essas estrelas forem outros sóis, com outros sistemas solares que estão muito distantes da gente? Isso coloca em xeque todo o conhecimento que eles tinham até hoje, porque assim como nós na Idade Média, eles tinham um conhecimento quase que geocêntrico, né? De que eles eram o centro do universo e os únicos do universo. Então essa loucura se daria pela compreensão da pequenez e insignificância do ser dentro do cosmos. E é um conceito fantástico. Esse medo do desconhecido e o medo da própria insignificância é um tema que até o próprio H.P. Lovecraft trabalhou muito bem nas suas obras. E que o Asimov também trabalha aqui de uma forma muito fantástica, mesmo que em pouquíssimas páginas. E os cultistas, eles, nessa quase sentimento de afronta, né? Tipo, poxa, vocês provaram o que a gente estava falando, então não existe mais necessidade da organização religiosa, não existe mais necessidade na fé. Então, os cultistas até tentaram mandar alguns enviados para o observatório para destruir todos os equipamentos, queriam documentar o eclipse, né? E eles, nas cidades, incitam a população a marchar contra o observatório para destruir tudo que há lá, porque eles alegaram que tudo que está acontecendo era culpa do pessoal, do Atom lá. Então, mesmo que de forma completamente irracional, as pessoas vão. À medida que o eclipse vai chegando, eventualmente ele chega e tudo fica escuro. O conto ele tem um final aberto aqui, no qual a gente se encontra os personagens sitiados dentro do observatório, escutando os gritos de desespero das pessoas do lado de fora e vendo o fogo das cidades começando a se alastrar. Realmente é um conto poderosíssimo, eu fico até arrepiado aqui de lembrar dessa parte, lembrar a forma que o Asimov escreveu essas partes, vale a pena demais. Eu contei aqui, basicamente, todos os acontecimentos, mas eu contei de forma bem resumida e não é uma história que tem grandes spoilers, né? Não tem spoiler nenhum nessa história. O interessante é ver a forma e ver os personagens lidando com essa escuridão iminente se aproximando. Então, vale a pena demais ler esse cara daqui. E sabe uma outra coisa que vale a pena demais também relacionada a isso? É se inscrever no canal. Ah, achou que eu não ia pedir, né? Por favor, ficou até aqui, se inscreve, que a gente está postando toda semana vídeo novo, sempre com muito carinho, muita qualidade aqui para vocês. Comenta aqui embaixo se você já conhecia essa história do Asimov, se você conhece outras histórias curtas deles também, que eu tô mega afim de conhecer várias, então se você já leu alguma, deixa aqui embaixo para eu conferir ela também. Eu vou deixar no card aqui o vídeo que eu fiz fazendo uma análise sobre a Fundação, a trilogia clássica dele. Então você pode conferir mais obras desse autor que é incrível. Bem, galera, o vídeo ficou por aqui e até a próxima.